Oi, gente, meu nome é Vitória e esse é o primeiro episódio do Vicky Disse Podcast, um podcast feito para contar histórias e compartilhar processos. E para estrear esse podcast, a gente começar a se conhecer de levinho, a gente começar a se conhecer devagarinho, eu decidi que o primeiro episódio seria contando uma história para vocês. Na verdade, algumas histórias. Histórias de experiências paranormais que eu já tive enquanto estava num date. E eu acho justo começar essas histórias onde eu sou a culpada de tudo. Então, se um dia você for num date comigo, tá, gatinho e gatinha, saiba os riscos que você tá correndo. Bom, eu sou um bandista, sempre tive muita sensibilidade com essas coisas. A minha mãe contava que desde que ela estava grávida de mim, quando ela pisava no terreiro, quando ela pisava no centro, as pessoas falavam, ó, você tem que trazer essa criança aqui, ó, você tem que cuidar dessa criança, ó, essa criança tem que sempre estar aqui, porque ela é muito sensível, essa criança é médica, xalala. Então, desde criança, eu sempre tive muita essa sensibilidade. Na vida adulta, eu sinto que esteja algo mais moderado em comparação à minha infância. Mas no final desse episódio, pode ser que você não ache que as minhas histórias são tão moderadas assim, mas vamos lá. Minha primeira história paranormal começa com um namoradinho que eu tive, onde, graças a Deus, ele era muito aberto em relação a esses assuntos. A mãe dele era do candomblé, a mãe dele jogava tarô, ele jogava tarô, então era uma família muito que bem inserida no babado. Então eu inocentemente achava que ao me relacionar com uma pessoa assim, ele não iria se assustar tanto, não iria sair correndo. Eu acho que ele se assustava sim, mas ele lidou com as situações da melhor maneira que ele podia. A minha primeira história paranormal com esse bofe começa na Lapa, num período antes da pandemia. Antigamente a gente gostava muito de tomar uma cerveja no bar da cachaça, almoçar no chimeninho, dar uma voltinha na Feira da Lavradio, aquelas delícias que todo carioca conhece e sabe que antigamente isso eram coisas que a gente fazia que era bem mais divertido antes da pandemia. E antes da pandemia também tinha um negócio que era passar ônibus de madrugada. Hoje em dia a gente não sabe nem o nome disso. Então, antigamente passava-se ônibus de madrugada do centro da cidade para alguns outros bairros. Não era Jacarepaguá, porque o meu ex-bofe na época morava em Jacarepaguá e eu morava na época na Tijuca também. Então a gente já estava encaralhado de ficar na rua até tarde. Eu falei, cara, por que em vez da gente morrer num dinheiro para tentar pegar algum aplicativo de carro, por que a gente não vai até a Tijuca e da Tijuca a gente pega um ônibus para Jacarepaguá? Só que nessa, ele não estava muito animado porque a gente teria que passar um perrengue de ficar pelo menos ali 1 hora, 2 horas esperando amanhecer e passar o primeiro ônibus. Só que eu convenci ele a economizar e fazer isso. Quando a gente salta do primeiro ônibus e está caminhando para o ponto final, eu falo, tá cheio de gente ali. A gente não foi a primeira pessoa a ter essa ideia, vai ser tranquilo. Ele fica olhando assim, caminhando comigo em direção a um ponto, em silêncio, dá uma olhadinha assim e não fala nada. Quando a gente chega no ponto de ônibus, eu falo de novo, tá vendo? Essa ideia foi mara, ainda bem que a gente veio, o ponto de ônibus está super cheio, a gente não vai precisar ficar com medo de ser assaltado. Vamos poder ficar aqui 1 hora, 2 horas tranquilos. E aí, cara, ele me deu um olhar que eu acho muito engraçado quando eu lembro até hoje, porque o olhar dele dizia muitas coisas. O olhar dele dizia que ele estava assustado. O olhar dele dizia que a situação era engraçada para ele, de certa forma. O olhar dele era de uma certa preocupação comigo. E o olhar dele também era de uma certa pena. E aí ele respirou fundo, olhou no fundo dos meus olhos e falou, pô, Vitória, então, não tem ninguém nesse ponto de ônibus. Nenhuma das 2 vezes que você falou tinha alguém nesse ponto de ônibus. Só tem eu e você aqui. Eu lembro de ficar muda. Eu acho que eu até dei uma esbranquiçada na pele, assim. Deu uma dormência que veio da cabeça até os pés. Eu falei, meu Deus, eu fiquei muda. E é muito engraçado porque a lembrança que eu tenho dessa cena, desse dia, é simplesmente ele me abraçando e me agachando, assim, pra gente poder sentar na calçada. Afinal, a gente teria que ficar 1 hora, 2 horas ali esperando o amanhecer e o primeiro ônibus passar, então era melhor que a gente fizesse isso sentado. E a cena termina com a gente abraçadinho, sentado na calçada e mudos. Ninguém falou mais uma palavra depois disso. Uma palavra. Eu realmente não lembro da gente conversar. 1, porque a gente estava exausto. 2, porque eu acho que foi uma situação mais ou menos traumatizante para os 2.
A galera que tava no ponto ônibus lá, Era uma galera normal. normalzaça. Pessoas normais, não pareciam ser Variadas, espíritos. assim, tipo... Homem, mulher, mãe com criança. Gente normal. Por isso que eu tava toda falando aí, ó, tá vendo? A gente não vai ser assaltado. Foi uma excelente ideia vir pro meio da Tijuca. Ficar no ponto final de um ônibus esperando 2 horas, porque o ponto final tá cheio. Eu sei que depois de um tempo, a história ficou engraçada, né? E ele contou isso pros amigos dele e eu virei a ex-namorada maluca que viu um bando de espírito no ponto de ônibus. Mas a lembrança que eu tenho dessa cena na época é da gente sentado na calçada, abraçadinhos mais mudos, calados, até o ônibus chegar. Acho que até chegar à casa dele a gente não trocou uma palavra. A segunda história paranormal que eu tenho com ele, ela é um pouco mais tensa. E até hoje eu não consigo elaborar nada em relação a essa história, a não ser contar essa história mesmo. E para contextualizar, eu vou ter que dar uma explanada nesse bofe. Antigamente, eu não faço ideia de como ele esteja hoje, mas antigamente ele era uma pessoa muito, mas muito fechada mesmo. Inclusive, isso trazia coisas negativas para nossa relação, né? Porque eu acabava sabendo como ele estava se sentindo ou coisas que acontecia pelos amigos, pela família dele, mas não por ele se comunicar. E eu também não lembro se nessa parte da história a gente estava namorando ou se a gente estava só ficando, mas a gente estava convivendo legal, sabe? Eu estava indo todo final de semana para casa dele, a gente estava se falando todo dia, a gente estava se vendo sempre que a gente pudesse, tava naquela coisa. E no início dessa relação também, nessa história, nesse período, ele precisou abrigar o melhor amigo dele de infância na casa dele. E qual era a estrutura da casa dele? Morava ele, a mãe dele e o irmão dele. Quando esse melhor amiguinho dele começou a morar com ele por um tempo, esse melhor amiguinho dormia no quarto junto com ele. Quando eu ia pra lá, esse amiguinho dormia na sala, mas isso também não era uma regra. Várias vezes esse amiguinho dele dormia com a gente de conchinha e ficava vendo o filme até tarde. E pra contextualizar também, esse melhor amigo de infância dele é gay. E era uma gay bem safada na época. Também não faço a menor ideia de como ele esteja hoje, mas na época ele tava bem safado e ele vivia saindo. E esse final de semana que eu fui pra casa dele, a gente tinha combinado de fazer alguma comida, algum rolê gourmet, e depois a gente ia dormir mesmo. E esse menino, ele tinha saído. Chegou madrugada, né? A gente dormiu, tava dormindo, eu acordei e falei, cara, tô com muita sede, vou pegar uma água. Quando eu tô caminhando em direção à cozinha, tem um cara na varanda que fala, bom dia, Vitória. Bem animado. Eu falo, bom dia. Tô lá pegando a minha aguinha e eu penso, cara, eu acho que fulaninho, né, trouxe um date pra casa. Deixa eu pegar a minha água aqui porque eu não quero atrapalhar nada e eu também não quero ver ninguém pelado, porque eu não vi o amigo dele na sala. Eu vi que tinha um cara na varanda que me deu bom dia e ele sabia quem eu era, ele falou bom dia, Vitória. E às vezes o amigo do meu ex-boy pode estar no banheiro, pode estar pelado, sei lá. Eu falei, deixa eu pegar minha água e voltar correndo pro quarto. Depois de manhã, a gente acordou cedo, isso devia ser, sei lá, umas 4 horas da manhã. E eu acho que eu e meu ex, a gente tinha acordado, sei lá, umas 7h30, a gente acordou cedo. Ele acordou primeiro. Tava indo na cozinha também, tava naquela coisa, pô, você quer que eu pegue mais água, quer alguma coisa? E eu falei, não, não quero nada, mas você toma muito cuidado quando você chegar na sala, porque eu acho que seu amigo trouxe um date. Então vai pra sala na moral, chega na cozinha na moral, pra você não atrapalhar ninguém. Ele, não, pode deixar. Quando ele volta da cozinha, ele fala, pô, não tem ninguém lá não. E a gente começou a fofocar e achar isso muito estranho. A gente falou, gente, mas tá cedo ainda. Será que eles chegaram e já foram embora de novo? E eu não sei, eu acho que tava chovendo, tava nublado. Eu falei, cara, será que eles meteram um louco e foram pra praia? Será que seu amigo levou ele no ponto de ônibus? Será que seu amigo levou o date pra tomar um café da manhã? A gente já começou a criar várias fanfics, né, do que poderia ter acontecido. Até que a gente começa a tomar café da manhã, começa a arrumar a cozinha, fazer as coisas, e o amigo dele finalmente chega em casa. E a gente começa a encher o amigo dele de perguntas. Fala, e aí, quem era o date? Como é que você tá? Como é que foi a noite? Pra onde você levou ele? Onde é que você tava? Você tava tomando café da manhã? Você levou o cara no ponto de ônibus? Me conta tudo. E o amigo dele já devia estar alcoolizado, né? Já devia estar meio mamado. Ficou olhando pra nossa cara assim de tipo, gente, o quê? Do que vocês estão falando? Levar quem no ponto de ônibus? Tomar café da manhã com quem? Do que vocês estão falando? Eu falei, cara, do seu date. Ele, que date, cara? Eu falei, tinha um cara aqui, você não tava num date? Ele falou, gente, eu tô chegando em casa agora. E aí o meu ex ficou olhando assim pra minha cara, eu falei, gente, então quem era essa gay?
que tava na varanda que me deu bom dia. Era uma gay, porque me deu um bom dia com uma entonação gay, de tipo, bem animado, né? Que a galera gay, a galera animada, um povo animado. Me deu um bom dia, Vitória. Sabia quem eu era, a gay sabia quem eu era. Eu falei, bom dia de volta. Eu falei, quem é a gay que vocês dão liberdade pra estar plantada na varanda de vocês de madrugada? Eles começaram a rir e falavam, não, cara, como assim? E o amigo dele jurando de pé junto, não, eu não trouxe ninguém pra casa, eu tô chegando agora, em casa agora, eu juro pra vocês. E a gente começou a conversar e eles começaram a perguntar, cara, como é que era essa pessoa? Eu falei, olha, era um homem alto, careca, né, meio cheinho assim, e gay. E tinha pele negra também, e era gay. É só isso que eu sei, até porque eu não fiquei observando muito. Eu tava indo beber água, então eu tava caminhando em direção à cozinha. E eu levei um bom dia. Quando eu levei o bom dia, eu olhei pro lado, dei bom dia de volta e continuei olhando pra cozinha. Era de madrugada, então eu não tava raciocinando muito direito. Eles começaram a rir, assim, de nervoso. E aí o amigo dele falou, não, mas me conta essa história de novo. Como é que era esse cara de novo? Eu dava as mesmas descrições. E eles rindo de nervoso, olhando um pro outro. Não, mas me conta de novo. Aí pedia pra eu repetir. Eu repetia de novo. E aí eu já percebi que o mês ele começou a ficar um pouco encaralhado. E aí ele foi pro quarto e nessa hora eu não lembro, gente. Eu não lembro se ele foi no quarto da mãe dele e pegou uma foto mesmo. Ou se ele só foi buscar o celular dele. Eu só lembro que ele me mostrou uma foto. Ele falou, cara, será que a pessoa que você viu era essa pessoa aqui? E apontou pra um cara na foto. E eu reconheci o cara. Eu falei, cara, era exatamente esse povo que tava na varanda. E aí, nessa hora, os dois quebraram e ficavam assim, mano, não é possível. Eu falei, o que, gente? O que tá acontecendo? Me conta. E aí o meu ex fala, pô, então, Vitória, esse aí é o meu tio. E o meu tio, ele faleceu tem uns 2 meses e ele morava nessa casa. Ele era um dos meus melhores amigos, ele dormia no mesmo quarto que eu. E aí, cara, o meu ex começou a desabafar e eu percebi que ele estava sofrendo um processo de luto super forte ali que eu não fazia a menor ideia. Então, eram muitas coisas que eu tava querendo processar, tava tendo que processar ali no momento, sabe? Junta aqui o raciocínio comigo. Primeiro, lembra que eu falei que ele era uma pessoa muito fechada? Eu não fazia ideia de que ele estava sofrendo um luto tão forte assim naquela época, porque todas as vezes que ele saía comigo, eu não sei se por mecanismo de defesa ou eu sei lá o que ele fazia, ele demonstrava estar muito bem, ele demonstrava estar se divertindo, ele demonstrava não estar passando por um luto. E ele falou que o cara, o tio, era um dos melhores amigos dele, dividia o quarto junto com ele, era simplesmente o protagonista daquela família. Era uma pessoa que trazia muita alegria, que representava essa união, que as datas comemorativas a partir daquele momento não seriam a mesma coisa sem ele. E aí eu comecei a falar, meu Deus, né? A pessoa que eu tô gostando tá num estado de sofrimento. Eu lembro da época de algum momento ele falar que a mãe dele estava triste porque tinha perdido um tio, mas em nenhum momento ele falou que ele estava sofrendo com algum processo de luto. Ele estava vivendo a vida dele normal. E assim, eu não fazia ideia de que esse tio morava no mesmo quarto, na mesma casa, dividia o mesmo quarto. Eu não fazia ideia de nada nessa época. E aí eu fiquei simplesmente chocada com essa informação. Eu estava ainda processando o fato de quê? De que eu via um espírito, né? Eu tinha visto um espírito que tinha acabado de morrer. E eu não vi qualquer espírito, amor. Eu vi um espírito que era protagonista daquela família. E o protagonista dessa família sabia quem eu era também. Porque ele não foi só educado e falou bom dia. Ele falou bom dia, vírgula, Vitória. Então o espírito sabia quem eu era. Então eu fiquei completamente apavorada com essa situação. Eu lembro que as nossas faculdades mentais, nesse momento, ficaram completamente prejudicadas. Ficou os três se olhando na sala, assim, sem saber o que falar, sem saber o que elaborar, principalmente o amigo do meu ex-bofe, tadinho. Ele devia estar mamado de álcool, ele simplesmente ficou com o cérebro dele derretido com o que tinha acabado de acontecer, ele não sabia se ria, ele não sabia se ele fofocava, ele só ficava falando, viado, viado, que isso, viado, mentira, e pedia pra eu repetir a história. Eu acho que também isso foi uma das coisas que a gente nunca mais comentou. Eu acredito que ele deva ter comentado com a mãe dele, eu não lembro muito bem, mas eu acho que a gente nunca mais conversou sobre isso, eu e ele. E eu lembro muito da sensação de ficar apavorada, assim, de ter que dormir na casa dele de novo. Eu lembro de fazer muita prece, assim, em relação a isso. Eu falava, cara, olha, depois disso eu ouvi muitas histórias, né, de carinho e de saudade desse tio. Eu falei, olha, por tudo que me contaram, você tem cara de ser uma pessoa muito legal, né? E você sabe quem eu sou, já me deu um bom dia aí, mas por favor, não aparece mais pra mim, não?
Eu não sei se você tá precisando de ajuda, o que que tá acontecendo, mas, cara, por favor, não apareça mais pra mim, não. Já me deu um bom dia uma vez, não precisa ficar me dando bom dia de novo, não, né? Já tá bom, já. Pelo amor de Deus, senão eu vou ter um ataque cardíaco. Vamos pra minha terceira história paranormal enquanto estava num date. Foi logo no meu primeiro date, mas foi bem de levinho. Era com um menino que eu tava doida pra sair, e o papo tava bom, a cerveja tava gelada. Eu tava doida pra tascar um beijo logo naquele garoto. Só que chegou um momento que ele tava falando do falecimento do melhor amigo dele. Ele falava, esse cordão aqui que eu uso, pô, é do meu amigo, meu melhor amigo, ele faleceu, que não sei o que não sei o que lá. Aí ele começou a falar um pouquinho sobre isso e eu comecei a sentir a energia do amigo dele falando comigo, só que eu cortei na hora. Eu falei, que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui? Isso são horas, eu tô cheia de vontade de beijar a boca do garoto e tô canalizando aqui uma energia, momento erradão, não vou deixar, cancelei a energia. Até que um tempo passou, eu tinha esquecido completamente que esse episódio tinha acontecido. A gente continuou ficando por uns 3, 4 meses, sei lá. E eu lembro que nesse primeiro encontro eu tinha tirado uma foto. Eu tava gata, gatinha, garota, eu tinha tirado uma foto do meu look, né? E postado nos meus melhores amigos no Stories. E aí quem tem Google Fotos, né? Quem é do time do Android, sabe que o Google Fotos às vezes ele te manda uma lembrança. E aí me mandou uma lembrança desse dia e eu falei, mandei pra ele, né? Fui fofa. Eu não sou muito ligada com esse negócio de data, tá, gente? Eu tenho TDAH, eu esqueço tudo e fé. Mas eu sou o quê? Uma pessoa romântica, uma pessoa carinhosa também. Então eu vi essa lembrança e mandei lá. Eu falei aqui, ó, a gente já tá ficando há tantos meses, nem parece, ó, passou super rápido, blá, blá, blá. E aí ele falou, pô, justo essa data, que tristeza. Eu falei, ué, gente, que tristeza por quê? Qual o problema dessa data? Aí ele falou, não, então... Essa data é justamente o aniversário de falecimento do meu amigo. E aí ele tava meio mal e tal. E aí esse foi uma conversa, um diálogo que foi no final do dia. Era antes da gente dormir. Eu conversei com ele um pouquinho, dei aquele apoio emocional e fui dormir. E aí o que me aconteceu? Sonhei com o amigo do Boff. Claro que eu sonhei com o amigo do Boff. E aí foi muito doido, porque o sonho era a energia. Eu lembro da energia do amigo dele. Tipo, eu lembro dele ser uma pessoa super engraçada, ser um cara bem espontâneo, assim. E eu lembro da urgência dele me falar que ele já estava muito bem, que ele já estava super de boa e da urgência de avisar isso pra esse menino que eu tava ficando. E eu tava com uma sensação de que essa urgência devia ser porque o desencarne dele foi de alguma forma repentina. Eu até hoje não sei essa resposta. Eu não sei se ele foi atropelado, se ele sofreu um acidente, se ele foi assassinado, se ele ficou doente do nada, mas era uma coisa que pegou as pessoas de surpresa. E isso trouxe muito sofrimento. Então ele estava com muita urgência em falar que ele estava bem. Quando eu acordei, eu fiquei um pouco, bolada com esse sonho. Eu falei, cara, será que foi um sonho de sonho? Porque justamente eu fui dormir e a gente estava pensando nessas coisas, né? Ou foi um sonho de fato espiritual? Se for um sonho espiritual, eu vou tentar buscar a confirmação de alguma maneira. Eu vou mandar mensagem para ele, vou perguntar como é que foi o desencarne do amigo dele. Se foi algo repentino, vai confirmar a sensação de que eu estava tendo no sonho. E aí eu acordei, comecei a mandar mensagem para ele. E aí ele sempre assim, muito recluso, ele é realmente um assunto que ele não gosta de falar. Ele me confirmou que tinha sido um falecimento repentino de fato, mas ele não me disse a causa do falecimento, a causa da morte. Ele só ficou, tipo, na defensiva, falando, cara, por que você tá me perguntando essas coisas? Eu não gosto de falar sobre isso. Eu falei, pô, vou ter que contar, né? Pra não parecer a chata que tava sendo só curiosa. Eu falei, não, então, eu tive um sonho, o sonho foi assim, xalala, xalala. E aí, cara, ele simplesmente odiou saber, gente. Ele odiou saber do sonho. Ele odiou saber do sonho. Ele falou, então, Vitória, eu cresci numa família muito reservada, que era de outra religião. Eu já até namorei uma umbandista, mas assim, eu não tô aberto a essas coisas. Eu sei que você não tá mentindo, né? E eu fiquei feliz por conta disso. Eu jamais mentiria ou inventaria esse tipo de coisa. Ele falou, eu sei que você não tá mentindo, eu sei que você não tá fazendo nada de errado. Eu sei que a sua intenção era me ajudar, mas eu não tô aberta a esse tipo de coisa, eu não tô aberta a esse tipo de assunto. Eu não quero estar em contato com esse tipo de assunto. E se esse é o tipo de coisa que acontece com você de maneira recorrente, eu acho melhor a gente terminar, porque realmente há um limite pra mim. Eu não gosto dessas coisas.
E aí, o que que eu fiz? Chorei, né, gente? Chorei pra caramba, porque vocês acham que as minhas histórias só servem de entretenimento? As minhas histórias, às vezes, me faz chorar, tá, gente? Macumbeiras também choram. Quando você vê uma macumbeira na rua, você abraça, porque você nunca sabe o que ela pode estar passando. E tem bastante coisa que me acontece também que não necessariamente rola num date em si. Por exemplo, tinha um cara que eu saía e a gente sempre teve uma relação muito boa. De amizade mesmo, assim, independente da gente estar se beijando na boca ou não, a gente gostava de saber como é que o outro tava, gostava de saber, ficava genuinamente feliz de saber que o outro tá feliz, aquelas pessoas que a gente gosta de graça. E fazia muito tempo que eu não falava com ele e nem via ele. E eu tive um sonho com ele. E o sonho foi o seguinte: a gente estava num bar. Nesse bar tava o irmão dele também. Até hoje eu não conheço o irmão dele, mas eu sei que ele tem um irmão. E aí tava todo mundo rindo, todo mundo conversando. E do nada, esse bofe ele começa a ficar com um bico gigante, uma cara de bunda. E eu comecei a implicar com ele. Eu falei, cara, por que você tá com essa cara de bunda do nada? Ele falou, pô, então... É que tô meio sem dinheiro e aí eu pedi pro meu irmão pagar a minha conta do bar e aí ele começou a me zoar em relação a isso, ao fato de eu estar sem dinheiro, e aí fiquei chateada e tal. Aí eu falei, pô, você podia ter falado comigo que eu pagava a sua conta, sem problema nenhum, você não precisava ficar com essa cara de bunda aí, com esse bico aí do tamanho do mundo. E eu acordei, só que eu lembro da sensação do bar, eu lembro do calor, eu lembro da cerveja, eu lembro de estar sentada naquela cadeira meio ruim, sabe, de madeira. Eu falei, gente, o sonho foi muito real, eu vou mandar uma mensagem pra ele, pra saber como é que ele tá e contar o sonho também, né, porque provavelmente ele vai rir. E aí contei o sonho, mandei uns áudios contando o sonho e ele falou, pô, Vitória, então... O seu sonho, ele não é uma cena muito impossível de acontecer, não, porque eu tô desempregado tem um mês. 1 mês, 2 meses. Aí ele começou a desabafar sobre o quão triste é a realidade de ficar desempregado, que é uma merda mesmo. E ele até brincou comigo falando, cara, você é fogo, não tem como esconder nada da sua mediunidade e tal. E eu fiquei rindo e fiquei perplexa também. E eu achei muito engraçado do jeito que a espiritualidade, ela me fofoca. Algumas coisas também. E para finalizar, as minhas histórias de experiências paranormais que eu já tive enquanto estava num date, eu vou contar uma história agora onde eu fui a vítima do date, tá, senhoras e senhores, e não a culpada. E para dar uma variada na história também, essa história foi com uma mulher, graças a Deus, alô, alô, graças a Deus, eu não aguentava mais ficar falando de bofe nesse episódio. E eu acredito que as histórias com mulheres, elas são bem mais intensas, elas são bem mais divertidas, então eu espero que, se você gostar de mate, eu espero que você tenha aprendido a fazer o seu mate. Então pega lá o seu mate, pega lá a sua bebida preferida, faz uma pipoquinha, porque agora é hora de fanficar. Essa menina, ela trabalhava na mesma empresa que eu, que era uma empresa de marketing, e o trabalho era 100% home office. Empresa de marketing geralmente não tem nada a ver comigo, mas eu tava lá porque eu sabia mexer em Excel, basicamente. E essa mina, ela cuidava das mídias sociais da empresa. Então, o nosso horário de expediente acabava às 6 horas da noite. Quando dava 6 horas, geralmente eles pediam pra gente entrar numa reunião e geralmente era essa mina falando. E aí eu tinha 2 sentimentos, de tipo, caramba, que mina gata, que mina estilosa, porque ela tava careca na época e ela sempre aparecia nas reuniões com um delineado, assim, que puxava, assim, até a careca dela, ela sempre muito estilosa e ela sempre com uma oratória divina. Olha, eu admiro muito a oratória dela, ela tem uma oratória divina, ela fala muito bem e ela hipnotiza muito quando ela tá falando. Então eu ficava meio, caramba, que mina gata, que mina estilosa, que energia maneira, mas pelo amor de Deus, garota, para de falar que eu quero ir embora. Então eu não tinha muito um sentimento de flerte ali por ela no momento, mas eu a admirava de alguma forma. E do nada ela sumiu, ela nunca mais apareceu em nenhuma reunião. Só que teve um dia que ela apareceu nas minhas sugestões para seguir no Instagram. E realmente apareceu, e eu acho que era porque a gente seguia a empresa, né? O perfil da empresa no Instagram, e o perfil da empresa seguia tanto ela quanto eu de volta. E ela apareceu ali nas sugestões, eu vi as fotos dela, vi que ela era macumbeira, eu acho que a nossa energia super combinava ali. Mandei uma mensagem para ela, perguntei, né? O que tinha acontecido, que ela tinha sumido, que eu tinha adorado a vibe dela.
Dei uma de hétero, né? Ai, eu adorei a sua energia. E ela me respondeu de volta, foi super aberta. Depois disso, a gente começou a criar uma amizade, a gente se colocou nos melhores amigos. E toda vez que a gente conversava, a gente sentia que os nossos assuntos começavam a ir para um lado super profundo. E a gente falava, cara, vamos sair, mas a gente tem que marcar um dia de você dormir aqui em casa ou eu dormir na sua casa pra gente poder conversar direito tudo isso. Só que a gente nunca conseguia. Sempre quando a gente marcava, dava alguma coisa de errado. Aí chegou um momento que eu tava saindo do aniversário de um amigo. Era tarde, eu falei, cara, eu vou mandar mensagem pra ela, não tô a fim de ir pra casa, quero tomar uma cerveja, vai que ela pode. Aí eu falei, pô, vamos tomar uma cerveja, depois você dorme lá em casa, ela, vamos. Beleza. Tá eu, gata, gatinha no bar, cheguei, foi a primeira a chegar, né, tá eu, gata, gatinha lá esperando. Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, será que isso é um date? Porque às vezes a gente se elogiava nos stories, só que era uma parada muito respeitosa, assim, sabe? Não era um flerte descarado, mas era uma coisa ao mesmo tempo que te deixava um pouco em dúvida. De ela tá sendo só uma amiga legal ou ela quer me dar uns beijos na boca. Eu não sabia essa resposta, mas isso era uma coisa que acontecia frequentemente. Então, quando eu fiquei sentada lá no bar sozinha, eu comecei a refletir, né? Era a primeira vez que eu ia ver ela pessoalmente. E eu fiquei, cara, será que isso aqui é um date? Será que eu quero que isso seja um date? Será que ela pensa que isso aqui é um date? Será que ela acha que eu chamei pra um date? Aí eu fiquei me questionando, será que eu chamei ela pra um date? Aí depois eu meio que tentei relaxar, eu falei, cara, eu chamei ela porque eu tava querendo conhecer ela. Isso aqui não é um date, ela é minha amiga, pô, para de palhaçada. Aí chega a menina, gata, linda, gostosa, eu falei, pelo amor de Deus, se isso não for um date, isso precisa ser um date agora. Que as minhas faculdades mentais ficaram completamente prejudicadas no momento que ela chegou e eu vi que ela tava gata pra caraca e que ela era gata pra caramba. Só que aí a gente começou a conversar e a gente falou muito, 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 muito. Realmente a gente tinha muita coisa pra falar, muito assunto profundo. E foi muito legal porque a gente tava sem barreira, assim, a gente tava sem filtro, a gente não, em nenhum momento se sentiu desconfortável para contar as coisas da nossa vida para uma para outra. Inclusive, a gente contou várias experiências amorosas também. A gente falou do nosso passado amoroso em tudo, assim. A gente contou tudo uma para outra. Só que, ao mesmo tempo, a gente se olhava, assim, diferente. A gente flertava, só que a gente não parava de falar um minuto. Então, isso era uma coisa muito confusa na minha cabeça. De, será que ela quer me beijar? Será que ela não quer me beijar? Fomos para minha casa. Quando chegamos lá em casa, a gente continua deitada na minha cama, olhando pro teto, conversando, bem amiguinhas mesmo, a gente trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia, só que ainda rolava um pouco dessa coisa do flerte, de eu ficar confusa, tipo, cara, essa menina quer me beijar, essa menina não quer me beijar. Aí eu fui começando a ter um pouco de mais certeza, eu falei, cara, eu acho que ela quer me beijar sim. Mas ao mesmo tempo o papo tava muito bom, eu falei, não, eu vou ficar de boa. Sabe, eu vou ficar de boa, vou ficar só nesse papo. Só que aí depois eu já desisti de ficar de boa. Eu falava, meu Deus, eu preciso beijar essa menina. Então era uma coisa confusa. Mas eu tava nessa energia, eu tava com esse gás no coração, tá entendendo? Até que do nada, meus irmãos e irmãs, do nada, ela me solta a seguinte frase. Cara, se eu te falar o que eu tô vendo no seu quarto, você vai ficar com medo? Pra quê, né? Eu que era uma menina risonha, eu que tava lá com o riso frouxo, comecei a ficar mais séria, comecei a ficar meio poucas ideias, assim, comecei a ficar meio bolada. Eu falei, pô, com medo eu já tô, né? Me fala aí o que você tá vendo no meu quarto. E ela falou, então, eu tô vendo que essa parede aqui, ela tá cheia de plantinha aí. Nessa época, nessa casa que eu morava, o quarto, ele tinha meio que um portal, assim. E aí ela falou que tava vendo plantinhas, assim, bem penduradas, assim, nessa parede que caía, assim. Eram plantinhas que tinha... Essas plantinhas que a gente coloca muito em decoração, né, no nosso apartamento, que fica caindo assim. Tipo uma samambaia, uma jiboia, enfim. Esqueci o nome das plantas. Mas eram umas plantinhas assim que ficava caindo assim para baixo, o comprimento dela bem grande. E ela falou que tinha a impressão de ver crianças brincando nessas plantinhas que ficavam assim penduradas como se fossem cipós. E aí eu falei, beleza, muita informação para processar. E aí eu fiquei tentando me acalmar na minha cabeça, né? Aí minha vida de macumbeira, eu fiquei pensando, bom, ver planta é uma parada maneira. Ver planta é legal, ver planta é uma parada maneira, ver planta é coisa boa. Eu fiquei pensando, por mais que a gente tenha medo de criança, porque geralmente criança aparece muito nos filmes de terror, você vê uma criança brincando, feliz, e principalmente dando risadinha, né, de criança gostosa, e principalmente com elementos da natureza, também é uma coisa boa. E aí, nesse processo de me acalmar,
eu comecei a ficar um pouco prepotente, tá ligado? Eu falei, pô, é claro que o meu quarto tem plantinhas e tem crianças brincando. Olha pra mim. Uma menina boa, uma menina de coração bom, energia boa. É claro que a energia do meu quarto vai ser maravilhosa. Até que ela termina de falar o que ela tava falando e fala, tinha uma outra menina aqui também, que ela parecia estar triste, bem chateada, mas ela já sumiu. Aí toda a calma e o trabalho psicológico que eu tava fazendo comigo já deu a dormência no corpo, né? Aquela dormência que vai da cabeça até os pés. Eu falei, né? Pô, que bom que ela sumiu, então. Eu falei, menina, você quer uma água? Vou na cozinha pegar uma água pra gente. Fui na cozinha, voltei e chego com os meus 2 copinhos, assim, do quarto. E ela fala, pô, então a menina voltou. Aí eu falei, gente, mas pra quem tava triste... Pra quem tava tristinha, essa menina tá super serelepe aparecendo toda hora. Que coisa, né, cara? E ela falou, pois é, então, ela tava meio bolada. E ela falou pra mim que não era pra eu te contar o que eu tava vendo no seu quarto, que não era pra você saber. E perguntou por que eu tava te contando. E aí eu já percebi que ela tava meio alterada, já fiz uma prece, chamei meus guias e ela já tá encaminhada já. Ela já não tá mais aqui. Eu falei, graças a Deus, sempre confiei em você. Uma mulher como forte, empoderada, artista, macumbeira. Olha, graças a Deus pelos seus guias. Que Deus te abençoe, que Oxalá te abençoe. Muita fé na sua vida. E que bom que essa garota sumiu do meu quarto. E aí fui deitar e, gente, assim, pra mim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque eu sou macumbeira que quando eu ver um espírito vai dizer que tá tudo bem. Mas pra essa menina, aparentemente estava. Porque pra ela era apenas uma segunda-feira. Ela continuou olhando pro teto assim no meu quarto e falou, deu uma de romântica, né? Foi dar uma de romântica. Ela falou, você sente que a espiritualidade ela tá feliz com o nosso encontro? Que os nossos guias estão felizes com o nosso encontro? Eu falei, sinto. Sinto bastante que meu anjo da guarda tá bem felizinho com esse encontro, porque ela é um karma. Da mesma maneira que eu causei um trauma na vida de vários dates com experiências paranormais, agora que eu fui a vítima do date, eu vi que não foi uma experiência nem um pouco legal. Então, para todas as pessoas que tiveram uma experiência num date paranormal comigo, eu gostaria de pedir desculpas, tá? A vocês realmente me desculpas, porque agora que eu fui a vítima da experiência paranormal de estar num date, eu vi que o negócio não é um negócio muito confortável, não é muito legal de estar se passando, não. Não gostei. E aí eu comecei a falar, cara, essa espiritualidade realmente premeditou esse encontro, tomara que eles dêem um mata-leão nessa garota pra ela parar de falar, dormir e parar de ver negócio no meu quarto. Que coisa, mano! E aí, eu sei que a gente finalmente dormiu. Quando a gente acordou, né? Eu sei que minha mãe, com uma boa mulher preta macumbeira, fofoqueira, eu falei, cara, minha mãe vai adorar essas histórias. Eu falei, mãe, você não vai acreditar, fulana viu isso e isso, isso no meu quarto. E as duas começaram a conversar, aí elas estão conversando, falando a beça. Do nada, a menina fala, pô, então, enquanto você tava falando aí, eu vi bem pra minha mãe, né? Ela falando pra minha mãe, enquanto você tava falando aí, a sua preta velha bem apareceu pra mim. Ela tava fumando o cachimbinho dela, defumando a casa de vocês e falando que ela tá sempre pertinho de você. E aí minha mãe começou a chorar muito porque ela falou, cara, eu tava no terreiro essa semana e justamente me falaram que esse espírito, né, de uma preta velha, de uma vovó, é um guia que tá sempre muito pertinho de mim e que eu, de fato, preciso agradecer, né, mais ele, ter esse sentimento, fazer mais preces de agradecimento em relação a esse guia, porque é uma vovó que faz muita coisa por mim, me ajuda muito. Então, você tá vendo ela, me deixou emocionada e tal. E aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu quero dar um beijo na garota, a garota não para de ver espírito. Não, vê espírito no meu quarto, vê espírito comigo, vê espírito com a minha mãe. Pelo amor de Deus, eu não consigo dar um beijo nessa garota. E minha mãe, como bela fofoqueira, né? No dia seguinte, na semana seguinte, ela já tava no terreiro e falou, não, então, porque teve uma moça que teve lá em casa, que ela falou que viu a minha preta velha e descreveu a cena, e os guias falaram, então, minha senhora, ela era mesmo. O que mais precisa acontecer pra você acreditar de que ela tá te protegendo? Minha mãe já levou logo um fora também pra ela ficar esperta. E aí, gente, eu não vou falar pra vocês o que aconteceu depois dessa história. Se a gente se beijou, se a gente não se beijou, se a gente casou, se a gente teve um filho, um periquito, um papagaio. Eu só sei que tem como vocês descobrirem quem é a minha gata do meu date paranormal, porque a minha gata do meu date paranormal, ela está participando de um reality show na Amazon Prime que se chama Match nas Estrelas. Quem apresenta esse reality show é ninguém mais, ninguém menos que a Ingrid Guimarães,
com uma astróloga maravilhosa, que eu sigo essa astróloga há mó tempão, que se chama Papisa. Então, de todas as meninas que estiverem participando desse reality, me contem quem vocês acham que é a minha gata do meu date paranormal. E até o próximo episódio, gente. Um beijo, tchau! Esse programa foi editado por Bruno Nato.